Olá! Somos estudantes do quarto ano de Letras em Inglês da UEMP e, como parte de uma avaliação, viemos aqui compartilhar um pouquinho sobre a história dos surdos. Antes de tudo, vamos começar a explicar o que é surdez. A surdez consiste na ausência total ou parcial de sons, decorrente de problemas auditivos. Na época do Egito Antigo, os surdos eram adorados, tratados como uma bênção e agiam como mediadores entre os faraós e os deuses, o que os faziam ser cada vez mais respeitados. Em contrapartida, na antiga Grécia, os surdos eram tratados como incompetentes, e esse pensamento foi seguido por muito tempo, até onde na China, em Esparta e outros lugares sacrificavam crianças que nasciam surdas por serem tratados como algo defeituoso. Em 700 d.C., John Beverly, no que se tem registro, foi a primeira pessoa a fazer um surdo falar, e ficou conhecido como o primeiro educador de surdos. Porém, foi o monge benedito espanhol Pedro Ponce de León que recebeu créditos como o primeiro professor para surdos ao desenvolver um alfabeto manual, que ajudava os surdos a soletrar. É apenas na Idade Moderna, então, que as coisas lentamente começam a mudar. Os surdos e os mudos eram retratados como diferentes, o que deixa agora a expressão surdo-mudo um pouco sem nexo. O primeiro Instituto Nacional de Surdos-Mudos foi criado em Paris por Charles Michel de Lespée, nascido em 1712. Esse instituto reconhecia a pessoa surda como um ser que tem a própria língua. Na Idade Contemporânea, Pierre Desloges publicou o primeiro livro escrito por um surdo. Ele se tornou surdo ao adquirir varíola aos 7 anos de idade, aprendendo a se comunicar apenas por gestos. Em 1880, com a realização da Convenção Internacional de Milão, os educadores presentes determinaram a supremacia dos métodos orais puros, sendo assim, qualquer forma de comunicação sem ser oral era proibida. No Brasil, uma língua nacional de sinais passou a ser difundida a partir do Segundo Império. O educador francês Ernest Huet era surdo e foi o instrutor dessa metodologia aqui no Brasil. Ele fundou o Imperial Instituto Nacional de Surdos Mudos, por meio da Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, com o apoio do imperador Dom Pedro II. O século XX assistiu até a década de 60 uma abordagem quase exclusivamente oralista entre escolas de surdos. Só a partir dos anos 50, uma série de inovações aconteceu em benefício à surdez. Surgiram, por exemplo, as primeiras escolas normais e jardim de infância para crianças surdas. Após esse período, começou um movimento pelo resgate da língua de sinais de forma bimodal, como uma fala de instrução por meio da filosofia de comunicação total. Os surdos seguem exercendo seu protagonismo e usando seus talentos. Alguns exemplos do século XX são o escultor pernambucano surdo Antônio Pitanga, a primeira atriz a ganhar um Oscar, Marli Martin, e o guitarrista da banda Kiss, Paul Stanley. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção.